5 horas em ponto, horário de Brasília. Você que está chegando agora, acordando nesta segunda-feira, fique ligado aqui no SBT Notícias. Seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã. Bom, gente, teve confusão depois da vitória do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Marcelo Bittencourt. Sacanagem com o treinador, hein? Bom, gente, daqui a pouquinho mais gols e mais campeões estaduais pelo Brasil. Fique ligadinho aqui no SBT Notícias. E manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula montaram acampamento nas proximidades do prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por crime comum. Nesse domingo, ele recebeu a visita do advogado. A corrida eleitoral fica mais incerta ainda com a prisão do ex-presidente Lula. Especialistas ouvidos aqui pela SBT dizem como fica o cenário para a eleição de outubro. A semana política começa com mais uma troca de ministérios em Brasília. O secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, vai ser o novo ministro de Minas e Energia. O governo não informou quem vai assumir o antigo cargo dele. O deputado federal afastado Paulo Maluf permanece internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Nesse domingo, a assessoria de imprensa do hospital não divulgou o boletim médico. Agora a gente fala sobre a corrida eleitoral. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, filiou-se ao PSB. O Partido Socialista Brasileiro decide em julho se vai ter candidato próprio à presidência da República. Já Marina Silva confirmou que vai concorrer pela rede Sustentabilidade. Pela terceira vez, Marina Silva vai disputar. Para eles. A polícia do Rio identificou o número do celular do motorista do carro usado no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os investigadores querem saber se houve contato com algum vereador no dia da execução. Um laudo apresentado pelo perito da família do ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, aponta que pode ter havido sabotagem no avião que caiu com o piloto em 2014. O documento mostra que o sensor de velocidade da aeronave estava desligado. Isso pode ter feito que os pilotos tomassem decisões erradas. Veja na reportagem. Que Eduardo Campos ganhasse aquela eleição. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do policial militar que foi morto por outro PM. O crime ocorreu durante uma discussão no bairro onde os dois moravam, na zona norte da cidade. E 40 policiais militares do Pará estão sob proteção especial do governo porque sofrem ameaças. Somente neste ano, 15 PMs já foram mortos no estado, uma triste média de um assassinato a cada 6 dias. A promotoria... As armas de grupos criminosos entram pelas fronteiras e tudo fica bem mais fácil para as quadrilhas com a falta de fiscalização. É o que acontece no Rio Grande do Sul, na região vizinha à Argentina e ao Uruguai. Agora preste atenção nessa reportagem. Um paratleta cadeirante passou por uma situação lamentável no Rio de Janeiro. Criminosos roubaram o carro adaptado dele e o pior, gente, ainda o jogaram no meio da rua. Fábio Barreto. No Rio de Janeiro, o filho do cantor Renato Russo organizou um bazar beneficente para vender os objetos do artista. Os fãs puderam... E agora a gente fala de futebol. No Rio Grande do Sul, a expectativa não era só saber se o Grêmio confirmaria a conquista do Campeonato Gaúcho, mas também se Renato Portaluppi continuaria no comando da equipe. O tricolor goleou o Brasil de Pelotas, levantou a taça depois de 8 anos e, para a alegria da torcida, o técnico decidiu. Ele fica no Grêmio. E confira agora os gols nas finais dos outros estaduais pelo Brasil. Na Alemanha, o motorista de uma van jogou o veículo contra pedestres antes de cometer suicídio. Outras 2 pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas. Neste domingo, as autoridades alemãs disseram que o homem sofria de problemas mentais e agiu sozinho. A reportagem é do nosso correspondente, Sérgio Uti. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir na tarde desta segunda-feira a pedido dos Estados Unidos e de outros membros para discutir um ataque com armas químicas realizado contra civis este fim de semana na Síria. Os últimos civis e rebeldes sírios começaram a deixar Duma, a última região controlada pela oposição em Guta Oriental, no fim deste domingo. Uma transmissão...
E pelo menos 14 pessoas morreram durante um ataque aéreo contra uma base militar na Síria, de acordo com o Observatório Sírio identificado. E um forte terremoto atingiu o Japão na manhã desta segunda-feira. Segundo a agência meteorológica japonesa, o tremor de magnitude. E neste fim de semana, a crise política no Brasil virou manchete em várias publicações internacionais. O assunto, é claro, a prisão do ex-presidente Lula. E agora a gente troca de assunto. Olha só essa história que linda, gente. Aos 91 anos, Dona Maria resolveu retomar os estudos. Depois de criar 11 filhos, ela conseguiu terminar o ensino médio. E não quer parar por aí não, viu, gente? A Dona Maria já se matriculou até na faculdade. Que moderninha, hein? Olha só. Que bacana, hein? Nunca é tarde para conquistar os objetivos. Bom, gente, a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente instaurou inquérito para apurar a causa de mortes de animais no Zoológico de Brasília. Foram pelo menos 4 casos recentes. A direção da instituição nega que tenha havido qualquer tipo de negligência. Agora são 5h47. Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo? A gente vê imagens ao vivo da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. Nesse momento, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado nos 2 sentidos. Você, motorista, que ainda não saiu de casa, não vai esquecer que o rodízio municipal hoje vale para os veículos com placas final 1 e 2. No transporte público, trem e metrô estão operando normalmente. A segunda-feira deve ser de sol, com máximas previstas de 29 graus. A nebulosidade aumenta no final da tarde, mas não há previsão de chuvas na Grande São Paulo. E a polícia descobriu uma fábrica de cigarros clandestina e prendeu 17 pessoas em Abaeté, no interior de Minas Gerais. Dos detidos, 15 são paraguaios que entraram ilegalmente no país e eram mantidos em regime semelhante à escravidão. A justiça condenou 5 dos 8 envolvidos no assassinato da travesti Dandara dos Santos em 2017. Ela foi morta a pauladas e pedradas. As penas dos acusados variam de 14 a 21 anos de prisão. Foi encontrado em Carapicuíba, na Grande São Paulo, o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o mês passado. O assassino é o próprio marido dela. A Polícia Civil do Rio montou um grande esquema de segurança para transferir os mais de 140 presos numa operação contra a milícia. Domingo de manhã, os presos levados da cidade da polícia para a cadeia. Nós ficamos por aqui, o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima semana para você de casa. Tchau.